A gente está agora com o Alexandre Padilha, deputado federal, médico. É sempre um prazer recebê-lo por aqui também. Padilha, já me ouve? Já. Olá, deputado, Thalita. como vai? Tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui te ouvindo. Estava ouvindo Maringoni também. Sempre bacana, né? Deputado, vamos lá, eu quero saber... Vamos começar falando sobre esse super pedido de impeachment? Bom, esse super pedido de impeachment que vem nesse momento de fragilidade do governo por conta dessas denúncias que vêm à tona, né? De cobrança de propina, de negociação de Covaxin, enfim... E Arthur Lira se manifestou hoje, não sei se foi ontem à noite ou no começo do dia hoje, foi questionado sobre a apreciação desse super pedido de impeachment. Ele disse, olha, eu tenho 120 na frente, se for apreciar esse, tem que apreciar todos os outros. Mas, enfim, ele meio que dá de ombros em relação a esse super pedido de impeachment. Como que você tem visto essa situação? Qual seria a necessidade de apreciar um pedido de impeachment nesse momento? Quero te ouvir. Ô, Thalita, primeiro o Arthur Lira está lá para isso, né? Foi eleito pelo Bolsonaro, presidente da Câmara, o governo usou todos os instrumentos, inclusive acredito que esse escândalo de corrupção com o uso de recursos para vacinas, operado aí pelo líder do governo, essa medida provisória feita por Bolsonaro, pode também ter contribuído para a construção dessa base de apoio ao governo Bolsonaro. Então, acho que é uma primeira questão que a população tem que ter certeza, né? Uma vez eu ouvi uma frase de uma liderança popular aqui da Zona Leste de São Paulo, que falava para mim o seguinte: Padilha, político é igual feijão, só cozinha na pressão, né? Então, só a pressão popular, o papel da imprensa, a nossa atuação lá, eu sou deputado federal, questionando, brigando o tempo todo sobre isso, que vai fazer com que Arthur Lira e quem sustenta o governo se mexa em relação a isso. Mas esse super pedido de impeachment tem dois fatos que eu considero muito importantes. Primeiro, porque ele incorpora mais um crime revelado, né, da atitude do Bolsonaro, não só de não investigar uma denúncia que foi levada por um deputado até ele sobre um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, que já é um crime gravíssimo contra o presidente da República, o chamado crime da prevaricação, ou seja, Bolsonaro ouviu e não fez nenhum ato de investigação, não mandou CGU, não mandou a Polícia Federal, não chamou o Ministério da Saúde, absolutamente nada para investigar o esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Mas também porque Bolsonaro organizou esse esquema de corrupção quando ele assina a medida provisória no começo do ano, dia 6 de janeiro. Eu fiz essa denúncia, inclusive, no plenário da Câmara, no dia 23 de fevereiro, que é uma medida provisória que muda várias regras exatamente para facilitar um esquema de corrupção na compra de vacinas. Então esse é um fato muito importante, é um pedido que soma os crimes anteriores e acrescenta mais esses dois crimes. E o outro fato importante que é um pedido que se amplia o apoio dele, né? Então, vários outros setores, seja da sociedade, parlamentares, alguns até que apoiaram o Bolsonaro, que elegeram o Bolsonaro, se somam nesse momento pela derrubada de Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro. Então isso é um fato importante também. Deputado, quero saber como você tem acompanhado essa sessão da CPI de hoje, após essas denúncias virem à tona, então, de negociação com o oferecimento de propina por parte do Ministério da Saúde. Quem fala agora, inclusive, é Rogério Carvalho. Rogério Carvalho está fazendo acusações em relação a tudo isso que a gente tem observado e assistido ali por parte de Dominguete, ele que traz essa denúncia, então, de que o Ministério da Saúde tentou cobrar propina na negociação de doses da AstraZeneca. Doses que a gente não sabe nem se existiam, mas que o Ministério da Saúde cobrou propina em cima. Como que você tem visto tudo isso, deputado? Thalita, no dia que o Bolsonaro assinou a medida provisória, no dia 6 de janeiro, que estabelece autorização para o Ministério da Saúde pagar antecipado a contratação de vacina, o que é um absurdo para o Ministério da Administração Pública, você só paga quando você recebe o produto. Bolsonaro assinou a medida provisória, criando uma lei que autoriza o Ministério a fazer o pagamento antecipado. Essa lei, essa medida provisória que ele fez, estabelece que se a empresa não entregar o conjunto das vacinas, ela não é obrigada a devolver o dinheiro,
e ela nem pode ser punida por isso. Mais ainda, essa medida provisória que o Bolsonaro assinou estabelece que se uma empresa estivesse impedida de fazer contrato com o serviço público, mas fosse a única que pudesse oferecer a vacina, o Ministério da Saúde estaria autorizado a fazer isso. Nesse dia, Bolsonaro montou esse esquema. E essa votação foi conduzida pelo líder de governo, Ricardo Barros. O depoimento de hoje traz um pedaço desse esquema. Quando você cria uma regra como essa, você solta tudo quanto é animal que quer vender terreno na lua e quer ganhar propina com isso. Na prática, o Bolsonaro organizou esse esquema, estabeleceu a lei, a partir de agora vale tudo. É gravíssimo. Só o fato de um servidor do Ministério da Saúde sentar com quem quer que seja num restaurante, num shopping center para tratar de vacina, já é gravíssimo, Thalita. Eu fui ministro da Saúde. Temas de vacina a gente tratava dentro do Ministério da Saúde com o produtor internacional. Quando a pandemia da H1N1, quando a gente montou a vacinação no Brasil, nós tivemos que trazer uma empresa francesa para fazer transferência de tecnologia para o Butantan e com isso garantir a vacina aqui no Brasil. A gente tratava com a matriz da empresa francesa, interlocução direta com a produção, sem intermediário no meio. No dia que o Bolsonaro assinou essa medida provisória, dia 6 de janeiro, no dia 7 e no dia 8, o embaixador do Brasil lá na Índia foi lá oferecer para a empresa da Índia uma empresa intermediária brasileira, ou seja, ele organizou o esquema. E acho, viu, Thalita, que a CPI ela tem o dever de recolher esses depoimentos, pegar detalhes do esquema, mas ela tem um alvo que tem que ser central. Por que Bolsonaro assinou essa medida provisória no dia 6 de janeiro? Organizando o esquema. 2. Por que Bolsonaro, quando recebeu denúncia sobre isso, não fez a investigação? 3. Por que quando o Pazuello, dia 28 de outubro, ano passado, pediu a demissão do diretor de logística, esse senhor Roberto Dias, que é ligado ao Ricardo Barros, já trabalhou com o Ricardo Barros em outros momentos, veio do Paraná, por que Bolsonaro não demitiu? Para mim está claro, Thalita, que Bolsonaro sabia e deixou o esquema rolar. Não se preocupou em trazer vacina, é o menos vacina e mais propina. É isso que Bolsonaro montou. E acho que a CPI tem que ter esse foco, sabe, Thalita? Porque quando o Bolsonaro assina essa medida provisória, ele libera geral de um jeito que vai aparecer, toda semana vai aparecer um escândalo novo. Só que não pode passar a ideia que o escândalo correu só dentro do Ministério da Saúde, o que já é muito grave. Mas o papel de Bolsonaro nisso, porque Bolsonaro tem que ser responsabilizado por esse crime, e acho que esse é um papel fundamental da CPI. Qual é a avaliação na Câmara dos Deputados sobre a posição de Ricardo Barros após essas denúncias que envolvem o nome dele, deputado? Primeiro que ele está meio escondido, né? Eu não vi ele nem ontem nem hoje. Teve sessão ontem de votação de temas importantes do governo, propósito do governo. Ele não liderou a votação em nenhum momento. Hoje também teve sessão a manhã toda, acabou agora 2h30 da tarde. Não apareceu, não encaminhou. Bem diferente na votação da MP que eu estou falando, viu, Thalita? Ele encaminhava cada votação, citava a vacina Covaxin na votação. Quando eu questionei ele sobre essa regra que eles estavam fazendo, que ia liberar geral o esquema, ele sustentou a proposta, sustentou a regra, né? Então está meio escondido em relação a isso. E acho que isso está evidente, ele não tem a menor condição nesse momento de conduzir qualquer votação pelo governo, porque é uma figura que está sendo questionada permanentemente. E acho que pode estar tendo uma briga ali entre eles, de disputa, de ver quem fica. Bolsonaro está se esforçando para tentar deixar ali o tumor restrito ao Ricardo Barros, ao Ministério da Saúde, mas o fato dele ter assinado a medida provisória, ele ter feito a medida provisória a Bolsonaro, né? Ele ter negado a demissão do diretor de logística do Ministério da Saúde em outubro do ano passado, na minha opinião, deixa marcas muito graves da participação de Bolsonaro em tudo isso.
Só para finalizar, na verdade, você começou ali falando sobre esse pedido de impeachment, sobre a atuação de Arthur Lira e pressão, né? Agora, no sábado, esse grande ato contra o governo Bolsonaro foi adiantado, né? Seria no dia 24, foi adiantado para esse dia 3. Qual será o impacto, dada a grandeza, né, a haver ainda desse ato, no governo Bolsonaro e em Arthur Lira, na sua opinião? Thalita, eu acho que os atos têm que concentrar o esforço não só para cima de Bolsonaro, mas para cima do Congresso Nacional, de quem pode pautar o impeachment, que é o presidente, dos líderes dos partidos. Eu sei que tem atos no Brasil inteiro, então os organizadores dos atos deveriam ver, aqui nessa cidade tem escritório desse parlamentar, como que a gente pode pressionar esse parlamentar, como pode deixar evidente para a população ali daquela cidade que esse parlamentar está contra o impeachment, está defendendo o Bolsonaro, como dar visibilidade para isso, porque essa pressão na rua tem que começar a fazer uma pressão no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, para mudar o posicionamento dos deputados hoje, que eles hoje, na sua maioria, estão lá para sustentar Bolsonaro, tentar barrar qualquer processo de impeachment, como vem barrando desde o primeiro, que nós assinamos lá em maio. Eu fui signatário ali lá no primeiro, os primeiros pedidos de impeachment que mostravam já o crime contra a vida, o crime contra a saúde pública, o crime contra a democracia, e agora até esse que reforça com esse fato novo, que é um crime de prevaricação, de não investigar uma denúncia, né, e de uma certa forma organizar, na minha opinião, o esquema de compra irregular de vacinas quando assina essa medida provisória no dia 6 de janeiro. Deputado Alexandre Padilha, agradeço demais a participação aqui com a gente. Muito bacana essa informação que você trouxe para a gente refletir sobre essa medida provisória. Informação aqui para a gente discutir e continuar alertando, inclusive chamando a atenção sobre isso. Obrigada, deputado. Até uma próxima. Uma boa tarde para você. Um abraço. Eu que agradeço, Thalita. Um grande abraço para você e para todos que nos acompanham.